Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Alex Cardoso e estou aqui em mais um vídeo, para você que está se preparando para o concurso da EMATER Distrito Federal. Concurso esse que teve aí suas inscrições prorrogadas. Já estamos mais uma vez chegando à reta final. O concurso já era para ter acontecido, mas foi prorrogado. O concurso agora vai ser em março e muita gente me procurando em relação a diversos conteúdos, e no que eu puder ajudar, de fato eu vou estar ajudando aí a todos vocês. Como vocês já perceberam aqui no meu canal, tem diversos conteúdos gratuitos, 2 maratonas que já foram realizadas, alguns aulões gratuitos sobre algumas matérias específicas. Então aproveitem essa oportunidade para tirar dúvidas, beleza? Pessoal, um outro ponto que eu quero falar com vocês é em relação ao intensivo da EMATER. O intensivo, ele ainda está disponível, tá? São aulas que eu fiz para a reta final do concurso da EMATER, quando a data era aquela primeira prevista. Só que como o edital foi prorrogado, as inscrições foram prorrogadas, então o intensivo ele estava em andamento quando isso aconteceu. Então, acabou que o intensivo foi finalizado e ficou 1 mês e pouco aí, de dias para estudar para o concurso da EMATER ainda. Então, você que ainda vai fazer o concurso da EMATER, o intensivo está disponibilizado, todos os encontros que foram realizados estão lá gravados, tá? Não vai ter mais nenhuma aula gravada para o intensivo. Tudo que for relacionado à EMATER, eu estou disponibilizando, fazendo aqui no canal, que são as maratonas e são essas aulas de legislações específicas, os aulões que estão acontecendo aqui no canal também, ok? Então, quem quiser adquirir o intensivo, o link está na descrição dessa nossa aula, tá? O cupom de desconto está disponível aí até o dia da prova, que é o intensivo EMATER 25, tá? Tudo junto. Qualquer dúvida em relação ao produto, estou à disposição lá no meu Instagram, você pode me mandar mensagem e eu vou esclarecer aí as suas dúvidas em relação ao produto, tudo bem? Então vamos observar na nossa aula de hoje o que dispõe aí a CLT, está sendo cobrado aí no seu concurso, uma parte da CLT, parte essa que não é tão pequena assim, mas eu sinceramente não perderia muito tempo tentando compreender o que diz esse texto da CLT. Eu simplesmente iria por máximo do decoreba mesmo, tá? Tendo em consideração que a banca IADES é uma banca que prioriza muito o Ctrl+C, Ctrl+V, principalmente nessa parte de legislação, tá? Essa parte está prevista aí nos conhecimentos específicos comuns a todos os cargos, que, se não me engano, são 5 questões e tem diversas matérias para a banca abordar nesse tópico do edital. Então, pode ser que nem caia essa parte da CLT, tá? Pode ser que nem caia, mas por todas, por desencargo de consciência, vamos ver então o que diz essa parte da CLT. Esse aqui é o nosso primeiro encontro, tá? Vai ter outros, eu pretendo entregar todos os artigos dessa legislação. Legislação essa que eu também acredito que todo cidadão brasileiro deveria ter contato, deveria saber, porque lá tem boa parte dos direitos e deveres, do empregado, do trabalhador. Então, é uma norma aí fundamental na nossa vida e que muitas pessoas desconhecem o texto dessa legislação, ok? Vamos então aqui, começando pelo artigo 13, fala a respeito da CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Creio que a maioria de vocês já deva ter uma carteira de trabalho. Hoje, atualmente, nós presenciamos mais a questão da carteira digital, Então, o que você tem que ter em mente? Que a carteira ela é obrigatória, tá? Para o exercício de qualquer emprego, certo? Emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada.
Todos sabem que a CLT, né, ela é estudada com mais intensidade, com mais afinco no direito do trabalho. E é um ramo que eu não atuo aqui no meu canal, não lido com esse tipo de matéria. Mas não deixa de ser uma legislação, e toda legislação, né, ela tem a banca tem a sua forma de cobrar, e eu vou fazer aqui os devidos destaques em pontos que eu considero importantes, tá? Tendo aí em consideração a forma como a banca IADES cobra esse assunto aí nas provas, ok? Então, nós temos aqui a obrigatoriedade da carteira de trabalho. Ela é obrigatória para qualquer emprego, seja ele de natureza urbana ou rural, independentemente de sua duração ser temporária ou permanente, né? Todos os trabalhadores, independentemente do tipo de trabalho que desempenham, devem possuir a CTPS devidamente registrado, e que estabelece a obrigatoriedade para aqueles que exercem atividade profissional por conta própria e que recebem remuneração por isso, né? Por exemplo, profissionais liberais, empreendedores individuais, entre outros, né? São aqui, se enquadraria nessa situação de caráter temporário, né? E para o exercício por conta própria da atividade profissional. Então, aplica-se, né, igualmente a quem? Proprietário rural ou não, trabalha individualmente ao regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência, e exercido em condições de multa, dependência e colaboração, em regime de economia familiar e sem empregado, explorar não excedente do módulo rural, ou de outro limite que venha a ser fixado para cada região pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. A CTPS vai obedecer aí os modelos que o Ministério da Economia adota, né? A emissão da carteira. Temos aqui, então, algo que é estabelecido no artigo 14 em relação à emissão da carteira, devido a alterações que foram trazidas aí pela Lei 13.874, traz aí algumas condições, né? Emissão preferencialmente em meio eletrônico, deve ser emitida pelo Ministério da Economia preferencialmente, tá? Preferencialmente em meio eletrônico, tá? Isso significa que a CTPS digital é a forma prioritária da emissão desse documento. Exceções para a emissão em meio físico. Temos aqui, excepcionalmente, a CTPS pode ser emitida em meio físico sob certas condições. Nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia, que estejam habilitadas para emitir a CTPS, podem fazer em meio físico, tá? Mediante convênio com órgãos federais, estaduais e municipais. Podem emitir a CTPS em meio físico por meio de convênio, mediante convênio com serviços notoriais e de registro. Também aqui é possível emitir a CTPS em meio físico por meio de convênio com serviços notoriais e de registro, desde que não haja custos, desde que não haja custos para a administração e que as condições aí de segurança das informações sejam garantidas. Temos aqui então o artigo 15, procedimentos para emissão da CTPS. Ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, privilegiada emissão em formato eletrônico. Ok? Aqui no artigo 15, nós observamos aí procedimentos, né, para emissão da carteira. De acordo com o texto, os procedimentos serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, privilegiando a emissão em formato eletrônico. Então, aqui no caso, isso significa que o Ministério da Economia é responsável por definir as diretrizes e os processos para a emissão da CTPS, dando prioridade à emissão em formato digital. E esse formato eletrônico oferece uma maior praticidade, segurança e agilidade no acesso às informações trabalhistas dos indivíduos. O artigo 16, a CTPS terá como identificação única do empregado o CPF, né, o cadastro de pessoas físicas, tá? Muito cuidado, por exemplo, se a banca colocar que a identificação será pelo RG, o Registro Geral. Não, é pelo Cadastro de Pessoas Físicas, CPF. Tudo bem? Artigo 16, então. Então, aqui,
nós observamos o CPF, né, como identificador utilizado para vincular o trabalhador à sua carteira. Essa medida, ela simplifica, né, o processo de identificação e evita a duplicidade de documentos, garantindo a identificação unificada e segura dos trabalhadores, tá? Cada um tem o seu próprio CPF. Anotação na carteira de trabalho e previdência social. Olha só, galera. A banca IADES ama cobrar prazos, números, valores. Então, já deixa aqui em destaque. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na carteira em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme as instruções a serem expedidas aí pelo Ministério da Economia. Ok? Então, prazo para anotação, 5 dias úteis. Ok? 5 dias úteis. Deve ser feitas aqui anotações concernentes à remuneração, deve especificar o salário, quanto que o trabalhador vai ganhar, né? Qualquer que seja a sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta, para o caso de garçom, por exemplo, né? Anotação na CTPS serão feitas na database, a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador. No caso de rescisão contratual, finalizou ali o contrato de trabalho, né? A necessidade de comprovação perante a Previdência Social. Aqui no caso, rescisão contratual, ele não colocou, né, se é justa causa ou sem a justa causa, então presume-se que seja em qualquer uma das condições estabelecidas, né? A falta de cumprimento pelo empregador acarreta na lavratura do auto de infração pelo fiscal do trabalho, que deverá de ofício comunicar então a falta de anotação ao órgão competente para o fim de instaurar um processo de anotação. É vedado o empregador, né, o patrão, efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho. Ok? O empregador, então, não pode fazer anotações desabonadoras na CTPS. Isso aí inclui qualquer tipo de registro que possa prejudicar a reputação ou histórico profissional do trabalhador, ok? Se o empregador descumprir essa questão, ele vai ser punido, tá? Pode resultar em multas. E o valor da multa pode variar de acordo com a gravidade da infração e o número de empregados prejudicados, ok? A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital, dispensado o empregador da emissão de recibo. Ok? Então, o trabalhador comunica o seu número de inscrição no CPF ao empregador, tem o mesmo valor aí, né? Equivale à apresentação da carteira em meio digital. Ok? Já que o CPF está vinculado aí à carteira. Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital têm o mesmo valor das anotações manuais, ok? Prazo aqui, né, pessoal, importante. O trabalhador deverá ter acesso às informações da sua CTPS no prazo de até 48 horas a partir da sua anotação. O empregador que infringir o parágrafo 1º do artigo 29, fica sujeito a multa aí de R$3.000 por empregado prejudicado. O parágrafo 1º, aquele que trata das anotações da remuneração, tá? Se o empregador infringir, multa R$3.000 conto aí na conta do empregador, tá? Para ele pagar de multa. No caso de microempresa, uma empresa de pequeno porte, o valor final é de R$800 por empregado prejudicado. A infração constitui exceção ao critério aí da dupla visita. Então aqui nós temos prazos que você precisa observar, ok? Isso aqui é de extrema importância. Na hipótese de não serem realizadas anotações,
o empregador ficará sujeito a multa no valor de R$ 600 por empregado, tá? Aqui no caso, aquelas anotações na CTPS, né? Na database, aquelas que têm que ser feitas na database a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador, no caso de rescisão contratual, na necessidade de comprovação perante a Previdência Social. Reclamações por falta ou recusa de anotação. Recusando-se, então, a empresa de fazer as anotações ou de devolver a carteira recebida, poderá o empregado comparecer pessoalmente ou por intermédio de seu sindicato, né, perante a delegacia regional ou órgão autorizado para apresentar uma reclamação. Isso aqui está claro, né? No caso do artigo 36, o caso aqui, né? Lavrado o termo de reclamação, determinar-se-á a realização de diligência para a instrução do feito. Observado, se for o caso, o parágrafo 2º do artigo 29, notificando-se posteriormente o reclamado por carta registrada, caso persista a recusa, para que em dia e hora previamente designado venha a prestar esclarecimentos ou efetuar as devidas anotações na CTPS ou a sua entrega. Ele tem que tomar aí um posicionamento, ele tem que ou entregar ou fazer as devidas anotações aqui, né? Não comparecendo o reclamado, lavrar-se-á o termo de ausência, sendo considerado revel, né? Aquele que devia fazer as anotações será considerado revel e confessa sobre os termos da reclamação feita, devendo as anotações serem efetuadas por despacho da autoridade que tenha processado a reclamação. Comparecendo o empregador e recusando-se a fazer as anotações reclamadas, será lavrado um termo de comparecimento que deverá conter, entre outras indicações, o lugar, o dia e a hora de sua lavratura, o nome e a residência do empregador, assegurando-lhe prazo de 48 horas. Mais um prazo aqui presente, a contar do termo para apresentar a defesa. Finalizou o prazo para a defesa, subirá o processo à autoridade administrativa de primeira instância para se ordenarem diligências que completem a instrução do feito ou para julgamento se o caso estiver suficientemente esclarecido. Verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versem sobre a não existência de relação de emprego ou sendo possível verificar essa condição pelos meios administrativos, será o processo encaminhado à Justiça do Trabalho, ficando, nesse caso, sobrestado o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado. Então, resumindo, até o momento, né? Emissão da CTPS, preferencialmente em meio eletrônico pelo Ministério da Economia, excepcionalmente em meio físico. Anotações. Empregador 5 dias úteis para anotar. A data de admissão, remuneração e condições especiais, se houver. Anotações podem ser feitas na database a qualquer tempo por solicitação do trabalhador, no caso de rescisão contratual ou necessidade de comprovação perante a Previdência Social. É proibido fazer anotações desabonadoras à conduta do empregado. A comunicação do número de inscrição no CPF pelo trabalhador equivale à apresentação da CTPS em meio digital. Registros eletrônicos gerados pelo empregador equivalem às anotações na CTPS. Multas serão aplicadas caso infrinja aí, né, aos estabelecidos nos artigos 29A e 29B. Reclamações por falta ou recusa de anotação. O empregado pode comparecer à delegacia regional ou órgão autorizado para apresentar aí uma reclamação se o empregador recusasse pessoalmente, né, ou por meio do sindicato. Se persistir a recusa, o empregador pode ser notificado para prestar esclarecimentos ou efetuar as anotações em data e hora previamente designados. Em caso de comparecimento do empregador e recusa em fazer as anotações, será lavrado o termo de comparecimento e o processo seguirá para instrução e possível julgamento. Aqui, pessoal, eu trouxe questões de fixação, tá? A minha ideia aqui não é, a pretensão aqui dessas questões não é se assemelhar de fato ao que a gente costuma ver em questões de provas. É mais realmente para você aí realmente fixar o que está disposto nesses artigos dessa legislação, ok? Eu não me esforcei muito aqui para que as questões ficassem muito parecidas com o que a gente costuma ver nas provas de concurso. Tudo bem? Olha só então aqui as nossas questões. Qual é a forma preferencial de emissão da CTPS conforme o artigo 14? E-mail físico nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia, e-mail digital, por convênio, mediante convênio com órgãos estaduais.
Pessoal, preferencialmente e-mail digital aí, né? Gabarito letra B. Qual o prazo máximo para que o empregador anote a CTPS, na CTPS as informações relacionadas à admissão do trabalhador, de acordo com o artigo 29 da CLT? 10 dias úteis, 3 dias úteis, 5 dias úteis, 15 dias corridos. 3 dias corridos, né? Eu falei úteis, 3 dias corridos, 15 dias corridos ou 7 dias úteis. De acordo com a CLT, gabarito letra C, 5 dias úteis. O que acontece se o empregador deixar de fazer as anotações na CTPS do trabalhador, conforme o parágrafo 1º, artigo 29 da CLT? Será emitido um aviso, o empregador receberá uma advertência verbal, o empregador será multado, o empregador receberá uma notificação, o empregador será suspenso temporariamente. No caso, o empregador será multado, gabarito letra C. Segundo o artigo 29A, qual é o valor da multa aplicado ao empregador que infringir as obrigações relacionadas às anotações na CTPS? Vai ser aqui no valor de 500 mil, 2 mil, 3 mil ou 4 mil reais. Vai ser no valor de 3 mil reais. Lembrando que é nessa condição aqui estabelecida, né? No artigo 29A. 29A, certo? O 29B fala do descumprimento do parágrafo 2º do artigo 29, que aí no caso é uma multa no valor de R$600. O 29A fala na multa no valor de 3 mil, ok? No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, multa de R$800 por empregado prejudicado. O que acontece se o empregador recusar-se a fazer as anotações reclamadas na CTPS do trabalhador de acordo com o artigo 38 da CLT? Será emitido um aviso, o empregador receberá uma advertência por escrito, será lavrado um termo de comparecimento, o empregador será suspenso temporariamente, o processo será encaminhado à Justiça do Trabalho. No caso, o processo ele vai ser encaminhado à Justiça do Trabalho. Qual é o prazo para que o trabalhador tenha acesso às informações registradas em sua CTPS, conforme o parágrafo 8º do artigo 29 da CLT? 24 horas, 48 horas, 72 horas, 96 horas, 120 horas. No caso, 48 horas é o prazo estabelecido. Tudo bem? Pessoal, mais uma vez, as questões aqui não têm o propósito de se assemelhar às questões de prova de concurso. São questões realmente para você fixar o que a gente viu dentro desse bloco. Se você gostou dessa aula, claro que o seu like e a sua inscrição aqui no canal são fundamentais. Mas se você gostou e quer ajudar o canal, ajude por meio da chave Pix alex.concurseiro2022@gmail.com. Independentemente do valor, qualquer ajuda aí é muito bem-vinda. Tudo bem? E então finalizamos aqui, né, esse nosso encontro. Quem tiver interesse em adquirir o intensivão, o link está na descrição. Lembrando que o canal está repleto de vídeos que podem te ajudar aí na prova da EMATER Distrito Federal. E qualquer coisa, qualquer dúvida, pode falar comigo lá no meu Instagram, @alexcardoso.pro. Tudo bem? Pessoal, um forte abraço a todos então. Fiquem com Deus, bons estudos e até um próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau e até mais.